Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Convidar o pastor Gilson para ler a palavra e também orar ao Senhor. Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 28. Glória a Deus. Verso 18 a 20. Mateus 28. Vamos ler o versículo 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nesta noite, Senhor, diante do que nós já ouvimos, hinos cantando, e agora, Senhor, a leitura da Tua Palavra, queremos Te agradecer, ó Deus, por esse trabalho já realizado, já iniciado, ó Deus eterno, pedindo a Tua bênção sobre a continuidade dele, que o Senhor estenda a Tua mão esta noite para operar grandemente em nosso meio, ó Pai eterno, fazendo milagres e maravilhas, e mais uma vez falando ao coração da Tua igreja. Nós Te pedimos a Tua bênção sobre este trabalho, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos ouvir agora o vocal da área 11, adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos cantar com a área 11 aqui para pegar fogo em tudo aqui. Amém? Cantar com a alma. É para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O vocal da área 11 saúda o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. A área 11 aqui é pesada, irmão. Até os obreiros cantam no vocal. Aleluia, Jesus. Aqui é só o vocal, irmão, da área 11, viu? Só o vocal, viu, da hora? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Exaltado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto o anjo passando, com suas mãos de poder, é o mensageiro do Senhor. Eu venho pra nos proteger. Deus vivo, ó Deus vivo. Quem é salvo sente seu amor presente. Deus estás aqui. Deus vivo, ó
Glória a Deus. Irmão, nós vamos agora, antes do vocal do pessoal do Jogral entrar, o pastor Francisco trouxe alguns exemplares de livro. O seu livro custa apenas R$20, é excelente, principalmente para os promotores de missões, os obreiros. E eu não queria que ele voltasse com nenhum, porque ele trouxe pouco. Foi pouco exemplar que veio. O pastor Hélio Johnny vai estar com o material dele. Daqui a pouco os irmãos adquiram em nome de Jesus. Pode chamar, Eliatão, o povo? Vamos lá, o Jogral com Almadeb. Irmão, você pode dar glória a Deus, nós estamos no culto. O pastor Francisco vai pensar que o pessoal aqui é frio. Aqui nós estamos animados, irmão. Nós estamos aqui num culto para adorar o Senhor. Você pode dar glória a Deus? Não vai o pessoal pensar que nós estamos desanimados, não. Não dá certo, não. Almadeb saúda a amada igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém? Convidamos toda a igreja para adorar juntamente conosco aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração nos céus e na terra. E pedimos que a igreja continue neste mesmo clima de adoração. Convido a igreja para juntamente lermos Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com Atenais. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim.
Glória. Você pode dar glória a Deus e aplaudir esses jovens. Glória a Deus. Glória a Deus. O Zadeb. Moisés. Glória. Glória a Deus. Irmão, não precisa mais motivo para dar glória. É o suficiente. Não estamos procurando mais. Já tem o suficiente. Nós já temos motivo suficiente para dar glória a Deus, porque Jesus nos salvou. O nosso nome está escrito no livro da vida. Bendito seja Deus. Então, adore o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. A coordenação da Uzadeb avisa que pela manhã haverá cenáculo na Nova Galileia e à noite encontro geral no Vale da Bênção. Aleluia. Vamos louvar. Glória a Deus. Vocal Uzadeb, cumprimentar todos com a paz do Senhor. Aleluia. Adore. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Em seguida, alma leve. Povo Gideão, chegou a hora de lutar.
grande vai ser a escolha. Os covardes e medrosos no caminho irão voltar junto ao povo de Deus. Eu vou marcar a tua história, te darei um livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse hoje: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: oi, teu povo que está contigo para levar o
Irmã Deb, você pode continuar nessa alegria, irmão, dando glória a Deus. Oh, maravilha! Pode inventar outra lei, mas a de crente é a melhor que tem. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória. 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 Oh, glória. Aleluia, Jesus. Invocar uma Débora todo mundo a todos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória! Aleluia. Eu vou negar que eu sou mais para mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te dar vontade de viver. Se morrer por ti, não significa viver. Se
Segure sua mão para o alto, assim, levante sua mão. Aleluia. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Repreenda a sede, repreenda a bexiga cheia. Agora é hora de parar todo mundo para ouvir a palavra do Senhor, amém? E não desobedeça, porque desobediente não vai para o céu. Vamos ouvir, a fé vem pelo ouvir, tá bom? Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Pastor Carneiro, apresente o pastor Francisco Assis. Poderoso e bendito Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, te apresentamos o teu servo, que nos trará a tua poderosa palavra. Usa nas tuas mãos de forma extraordinária, que assim como o Senhor está derramando a tua graça, o Senhor continue pelo poder e pela autoridade da tua palavra pregada pelo teu filho. Usa ele nessa noite, e que a tua igreja possa se alegrar com a mensagem missionária mais uma vez, e estar na tua presença, disposta a fazer a tua obra, o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Toda honra e toda glória sejam dadas para sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo, amado e desejado das nossas almas. Meus amados irmãos, nesta noite feliz, é com muita alegria que eu saúdo o povo de Deus com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, me sinto muito feliz em estar convosco nesta noite para este importante trabalho, e quero nesta noite louvar a Deus pela vida do muito digno companheiro, pastor Elidônio, pastor desta igreja, e parabenizá-lo pelo brilhantismo do trabalho frente a esta igreja e pela pujança da igreja do Senhor aqui em Buriticupu, né? É sensível, né, meus irmãos, este clima espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvar a Deus pela vida do pastor Eli John, nosso amigo de longas datas, que nos formulou o convite para estarmos aqui esta noite. Secretário de missões desta igreja. Também louvar a Deus pela vida do muito digno companheiro, pastor Carneiro, homem de Deus, pessoa por quem temos uma grande admiração, e vem cooperando com a nossa Secretaria Estadual de Missões, como promotor de missões aqui nesta região. Pastor Hermildo, que também vem cooperando com a nossa Secretaria Estadual já desde outras regiões, e nós queremos louvar a Deus pela vida desses companheiros que têm sido para nós tal qual Arão e Ur, de um lado e do outro, nos ajudando nesta grande caminhada. Louvar a Deus pela vida do amigo pastor Reginaldo, bem um companheiro das lides do ministério. Louvar a Deus pela vida do nosso companheiro pastor Wendel, que faz parte do nosso comitê estratégico do projeto Nordeste para Cristo, e tem nos auxiliado neste importante trabalho. E são muitos, meus irmãos, os nossos amigos, pastores aqui deste púlpito, não é? E possivelmente eu não vou referir-me nominalmente a todos, mas eu quero nesta noite abraçar todos vocês com muito carinho e dizer da nossa alegria em poder estar ladeado por homens de Deus como vocês aqui nesta noite. É uma honra muito grande e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, pastor Antônio. Louva a Deus, meus irmãos, pela vida destes companheiros, em nome dos quais eu quero saudar a todo este ministério, homens de Deus, que nessa noite compõem este púlpito e estão aqui com os corações abertos para servir ao Senhor nosso Deus. Eu compartilho com cada um de vocês esse sentimento. Um dos versículos mais incríveis da Bíblia para mim é a apresentação que Paulo faz de si mesmo quando vai escrever a sua carta aos Coríntios. Ele se apresenta assim:
eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Que coisa linda! E eu creio que cada um de nós que estamos aqui neste púlpito esta noite, temos, meus irmãos, esse mesmo sentimento. Nós somos servos e estamos aqui para servir a causa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Louvar a Deus pela vida dos companheiros que me acompanham esta noite, desde Lago da Pedra, irmão Cacá, que é do nosso serviço de base, ali na Semadema, irmão Saniel, Marcos André, que são de nossa congregação, nossa secretaria de missão da congregação, irmão Ariel Marinho, que é vereador ali em nossa cidade, também o nosso secretário de missões ali na congregação Jerusalém. Meus amados, quero dizer-vos que estamos vindo de uma turnê bastante exaustiva, desde quarta-feira, que estamos aí no ar em muitos trabalhos. Ontem estivemos cooperando pela manhã em Coroatá, no congresso da SEDAC, representando ali a nossa secretaria. À noite estivemos também cooperando em nossa igreja mesmo ali em Lago da Pedra. E esta semana nós tivemos aí uma turnê bastante intensa. E nesta noite estamos aqui com os irmãos profundamente felizes por Deus nos oportunizar este momento convosco. Eu quero, antes de ler a Bíblia, deixar duas informações aqui aos irmãos. Uma sobre o nosso Fórum de Líderes de Missões do Nordeste. Se aproxima, se avizinha o nosso fórum. E para quem nunca participou, para quem não conhece, o fórum, meus irmãos, é de fato um evento que discute temas da mais alta relevância no contexto das missões. Todos sabem que nós estamos vivendo um tempo de profundas mudanças. A pandemia, as guerras que acontecem neste tempo, a polarização no campo da política, tanto no Brasil como no âmbito mundial, e muitos outros acontecimentos mundiais desencadearam uma série de mudanças profundas e intensas na vida da humanidade. E nós estaremos reunidos este ano aqui no estado do Maranhão, na cidade, no polo turístico de Barreirinhas, né, para discutir os caminhos das missões nesse tempo de mudança. Como vamos prosseguir a caminhada do movimento missionário em meio a tantas mudanças que, irmãos, impactam com certeza o movimento missionário. Nós vamos estar recebendo líderes de toda a região Nordeste para compartilhar conosco temáticas da mais alta relevância nesse contexto, e vamos estar discutindo ali com o plenário os caminhos da missão nesse tempo de mudança. E nós queremos deixar o convite aqui à Igreja do Senhor. Não é um trabalho para líderes, mas qualquer obreiro, qualquer auxiliar pode participar, secretário de missões, cooperadores de missões, vocacionados para missões. E aqui a previsão de um ônibus daqui da região, não é? Pronto. Olha, o pastor está aqui confirmando aqui que há a previsão de um ônibus aqui da região. Meus irmãos, quem tiver a oportunidade de participar, não perca. Esse trabalho não costuma acontecer no interior. Geralmente acontece nas capitais. O fórum passado foi em Salvador, o trazado foi em Maceió. E esse ano está acontecendo aqui no estado do Maranhão e no interior do nosso estado. Então, qualquer irmão que puder ir, com certeza ainda deve ter vaga no ônibus. Será uma riqueza para a sua vida espiritual e ministerial. Muito bem, a segunda informação, nós estamos com o nosso livro Chamados para Produzir Fruto. É uma reflexão sobre o nosso papel missionário. Nós trabalhamos nesse livro exatamente esta reflexão sobre o nosso papel missionário. Isso porque, meus irmãos, hoje há muitas pessoas que ignoram o nosso papel missionário.
para muitos irmãos, todo mundo é missionário, não é? E nós trazemos um estudo sobre isso e orientamos a igreja sobre o nosso papel no fazer missionário. Quem é missionário com o seu papel de missionário. Quem não tem uma chamada específica para o campo, cumprindo o seu papel missionário aonde Deus lhe chamou. E trazemos aqui várias definições dentro do campo da missiologia, como evangelho, evangelismo, evangelização, a diferença entre evangelização e missões, conceitos de missões, missio Dei, missio Ecclesia, missão centrípeta, missão centrífuga, igreja autóctone, campo missionário e muitos conceitos importantes dentro do contexto da missiologia, você tem aqui neste pequeno livro. Então está aí à disposição dos irmãos. No final, os irmãos podem adquirir e os irmãos que adquirirem ainda estarão ajudando a comprar aqui a caixa de som do pastor Benedilson. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Levante assim a sua mão para o céu e diga glória a Jesus. Glória a Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo e lermos nesse momento a bendita palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, e vamos ler os 3 primeiros versículos, meus irmãos, deste capítulo, para a nossa reflexão de fé esta noite, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nas mãos do Senhor nosso Deus e cremos que Deus tem uma palavra para a sua igreja esta noite. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 a 3. Eu quero ler de forma alternada e eu quero ouvir mais uma vez a voz dessa igreja. Pastor Elidônio, a voz dessa igreja é empolgante, é contagiante, não é? Então eu quero ouvir a voz dos irmãos em alto e bom som esta noite. Eu leio o verso 1, os irmãos leem o 2, tá bom? Então vamos lá. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Todos juntos, o verso 3. Então... dizendo como disse Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Meus irmãos, eu quero falar-vos esta noite sobre as características de uma igreja missionária. As características de uma igreja missionária. Eu louvo a Deus, meus irmãos, pela vida da igreja do Senhor em Buriticupu, e quero, no introito desta mensagem, agradecer ao pastor Elidônio e a AD em Buriticupu pelas parcerias conosco em várias realidades do trabalho missionário nesse estado. Pastor Elidônio, ontem na minha companhia estava o pastor João Batista, da área missionária de São Miguel. Eu estive almoçando com ele esta semana e quero testemunhar aqui diante da igreja do brilhantismo daquele trabalho naquele campo missionário. Você conhece bem a realidade com o pastor Hermildo, muitos grandes povoados, e Deus está agindo naquele lugar de forma maravilhosa em todas as áreas. E ontem o pastor João Batista me lembrou e diga ao pastor Elidônio, testemunha a igreja em Buriticupu, aleluia, que Deus está abençoando a obra aqui e é fruto da oferta de cada irmão que tem ofertado nesta secretaria para que a obra missionária se expanda em várias partes desse estado.
E não é apenas esta parceria que esta igreja tem com a Semadema, são várias outras parcerias, tanto aqui no Brasil como em outras realidades. E eu quero começar esta mensagem glorificando ao Senhor nosso Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã do ministério dessa igreja que tem investido no movimento missionário. Almas estão sendo ganhas do outro lado, fruto da sua contribuição, fruto do seu amor, fruto do seu empenho e dedicação na obra do Senhor. Então, meus irmãos, eu já começo dizendo à igreja do Senhor esta noite, que quando eu olho para esta igreja, quando eu olho para o trabalho desta igreja, a sua mão estendida para os campos pioneiros, para os campos, meus irmãos, missionários, eu vejo nesta igreja características de uma igreja missionária. E é exatamente esse o tema que estaremos abordando esta noite. E como esta igreja tem características de igreja missionária, eu creio que vou estar falando aqui de um tema com que os irmãos estarão se identificando. À medida em que eu for falando aqui, você estará se encontrando nessa mensagem e você estará glorificando a Deus e dizendo: a igreja de Buriticupu tem uma vocação missionária e nós estamos juntos e estamos dentro desta grande obra do Senhor nosso Deus nesta geração. O texto que eu tenho lido esta noite, meus irmãos, narra a história da base missionária mais notável dos tempos neotestamentários. Eu estou falando da igreja de Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia da Síria foi uma igreja fundada, ela parece com a Assembleia de Deus, ela foi fundada por um movimento missionário do Espírito Santo de Deus. Não foram missionários institucionais enviados pelos apóstolos para abrir trabalho ali em Antioquia da Síria, mas foi irmãos que foram dispersos por causa da perseguição e que desceram até a Síria, até aquela cidade, e ali pregaram a palavra do Senhor, primeiramente aos judeus e depois aos gentios, e a boa mão do Deus do céu foi sobre aqueles irmãos, e ali nasceu uma igreja poderosa, uma igreja pujante, uma igreja forte, a base missionária mais notável dos tempos neotestamentários. E quando nós lemos o texto mencionado esta noite, nós temos nesse texto, irmãos, características de uma igreja missionária. E a primeira característica que nós vemos nesta igreja, que com certeza se identifica com a igreja de Buriticupu, é que a igreja em Antioquia da Síria era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia da Síria era, por assim dizer, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E eu quero dizer ao povo de Deus esta noite: não é possível, meus irmãos, fazer missões sendo insensível à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o agente de missões. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é o guia das missões. O Espírito Santo, meus irmãos, é, por assim dizer, o poder das missões. O Espírito Santo é, meus irmãos, por assim dizer, aquele que opera no meio da igreja para que a igreja seja uma igreja missionária. E quando nós começamos a pensar por este lado e pensamos na história da igreja, desde o seu nascedor histórico em Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que a igreja nasce historicamente no Pentecoste. E quando a igreja nasce no Pentecoste, ela nasce no fogo do Espírito Santo, ela nasce no poder do Espírito Santo, ela nasce no impulso do Espírito Santo. E a igreja de Jerusalém, ela nasce, meus irmãos, por obra do poder do Espírito Santo de Deus naqueles dias. E ao longo da história nós vamos ver que a igreja do Senhor, ela se torna uma igreja missionária quando ela é sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando pensamos, por exemplo,
na igreja de Antioquia da Síria, saindo de Jerusalém do Pentecoste e vindo para Antioquia da Síria, aonde estamos nesse texto esta noite. Nós vemos aqui uma igreja, meus irmãos, dinâmica, uma igreja em jejum e oração. E o verso de número 2 do texto em apreço, a palavra nos diz: e servindo eles ao Espírito Santo e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Vejam, meus irmãos, que tudo começa com uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. A igreja estava sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É impossível fazermos missões insensível à voz do Espírito, se não ouvirmos a voz do Espírito Santo. Irmãos, a história é pródiga em nos mostrar que a nossa Assembleia de Deus, ela nasce a partir de uma obra do Espírito Santo de Deus. Os nossos pioneiros estavam inflamados pelo grande avivamento daqueles dias a partir da Rua Azusa, e ali nos Estados Unidos eles recebem, meus amados irmãos, a incumbência de vir ao Brasil por uma obra extraordinária do Espírito de Deus, ao falar com aqueles homens através da profecia que eles deviam vir ao norte do Brasil, ao estado do Pará. Aqueles homens eram portadores da mensagem poderosa do Evangelho que esta igreja até hoje prega. Até então, no nosso Brasil continental, imperava a mensagem do cessacionismo, a mensagem pentecostal não era conhecida, batismo com o Espírito Santo não existia, manifestação de dons espirituais também não, mas por obra e graça do Espírito de Deus, Deus envia para esta nação 2 jovens suecos, inflamados pelo fogo do Espírito Santo, homens que estavam sensíveis à voz do Espírito de Deus, que ouviram a voz do Senhor lá do outro lado, na América. E o Espírito disse: atravessa para o sul, vai para a cidade de Belém do Pará, aleluia. E os jovens suecos, inflamados pelo Espírito, descem para o Brasil para dar início à mais extraordinária obra pentecostal dos nossos tempos, o maior movimento pentecostal do mundo, a Igreja Assembleia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja nasceu de uma obra extraordinária do Espírito Santo de Deus. Esta igreja é fruto de alguém sensível à voz do Espírito Santo, que deu ouvidos à voz do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não existe igreja missionária sem sensibilidade espiritual, sem, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo, sem ser cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esses dias nós tivemos a feliz oportunidade de participar da nossa AGO em Cuiabá, e eu fui, irmãos, por assim dizer, impactado com o que ouvimos ali de muitos homens de Deus, líderes da nossa igreja no Brasil. O tema da nossa convenção geral era exatamente, meus irmãos, o fortalecimento da doutrina pentecostal na igreja dos nossos dias. E muitos homens de Deus trouxeram grande despertamento para nós através de suas falas. Lembro-me que pastor Elianai Cabral, em uma de suas falas, ele trouxe à memória, meus irmãos, os precursores do movimento pentecostal moderno. E pastor Elianai Cabral disse: Charles Parham e William Seymour são os precursores do movimento pentecostal moderno. E hoje, 121 anos depois, muitas igrejas se encontram enrijecidas.
Meus amados irmãos, é com pesar que eu quero dizer esta noite que, lamentavelmente, muitas igrejas por aí já deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas igrejas por aí estão enrijecidas, estão endurecidas, estão engessadas, e já não se ouve mais, pastor Elidônio, o barulho de glória a Deus e aleluia. Quando alguém dá glória a Deus ou aleluia, os crentes olham para trás para ver quem é, porque já cessou, meus irmãos, a voz de júbilo, a voz de gozo, a voz de vitória, o brado de aleluia, o brado de glória a Deus, é a voz do Espírito de Deus nos lábios dos crentes, e é brado de vitória e de glórias ao nome do Senhor. E se em muitas igrejas já não se ouve mais o barulho de glória a Deus e aleluia, imagine, meus irmãos, de línguas estranhas. Mas eu sinto que nessa noite eu estou no meio de uma igreja missionária. Eu sinto que eu estou no meio de uma igreja pentecostal, de uma igreja sensível à voz do Espírito de Deus, de uma igreja que ainda ouve a voz do Espírito Santo. Aleluia! 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 Pastor Elianai Cabral continuou na sua fala, e ele disse: muitas igrejas já desprezaram as línguas estranhas e os dons espirituais. Lamentavelmente, muitas igrejas já desprezaram as línguas e os dons. Mas, meus amados irmãos, pastor Elianai Cabral nos exortou severamente a voltarmos ao princípio, a voltarmos às nossas origens, a resgatar a liberdade e a simplicidade do princípio. Quando começamos, meus irmãos, muitas vezes numa casinha, pastor Carneiro, de chão batido, sem nenhum luxo, bancos, meus irmãos, feitos na forquilha, mas o poder de Deus era tão grande naqueles ambientes. Crentes falavam em mistérios, profetizavam, e foi assim que a obra avançou. A obra avançou no poder do Espírito Santo. A obra avançou no fogo do Espírito. Aleluia. A obra avançou, meus irmãos. Os crentes dando liberdade e vivendo na simplicidade do Evangelho. Eu estou no meio de uma igreja pentecostal. Eu estou no meio de um povo que glorifica, de um povo que adora, de um povo que fala em outras línguas, de um povo que tem liberdade para glorificar, para falar em línguas, para buscar batismo com o Espírito Santo. Eu estou no meio de um ambiente ainda onde os dons de Deus são manifestados. Oh, aleluia! Igreja do Senhor, precisamos buscar incessantemente batismo com o Espírito Santo. Precisamos buscar incessantemente os dons do Espírito. A mensagem que recebemos de Deus nesta convenção, pastor Elidônio, foi: voltemos ao princípio da liberdade ao Espírito, voltemos ao princípio da simplicidade de como conversamos, voltemos à busca incessante do batismo e dos dons espirituais no meio da igreja. Não precisa se preocupar, meus irmãos. Tem gente preocupada hoje. Não, mas esse movimento dá muita meninice. Esse movimento tem muito menino. Pastor Oswaldo, um dos nossos grandes líderes da igreja do Brasil, disse: todo verdadeiro avivamento tem meninice, mas a meninice passa e os resultados ficam. Os resultados ficam. Os resultados ficam. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Eita lá, bachuri me canta lá. Ei!
ele disse mais: no dia que faltarem os meninos na Assembleia de Deus, a igreja deixa de crescer. Porque, irmãos, os meninos, eles surgem no meio dos verdadeiros avivamentos. E nós não podemos ter medo dos meninos, porque aqui tem homens de Deus maduros, tem homens de Deus que podem orientar os meninos. Eita lá, Machuri me canta lá. Não existe igreja missionária sem a sensibilidade do Espírito de Deus. É no meio do fogo do Espírito que Deus fala. É no meio do fogo do Espírito que Deus revela os seus mistérios. É no meio desse fogo que Deus levanta vocacionados para os campos das missões. Campo das missões são campos de desafios, pastor Reginaldo. Para o campo das missões não serve homem de olhos secos. Para os campos das missões é homem que chora. Para o campo das missões tem que ser homem inflamado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você, foi assim que nós começamos. Foi na simplicidade. Foi na simplicidade, dando lugar para o Espírito Santo, pastor Wendel. Dando lugar para o Espírito de Deus. E a igreja dos nossos dias não pode se enrijecer. A igreja dos nossos dias não pode se engessar. Nós precisamos de uma igreja livre, de uma igreja que dá lugar para o Espírito de Deus, de uma igreja onde o Espírito de Deus tem liberdade de operar. Oh glória! Aleluia! A segunda característica de uma igreja missionária, meus irmãos, uma igreja missionária é uma igreja comprometida com a sua área de atuação pela ação evangelizadora testemunhal. É preciso viver uma efervescência evangelística na base. Aleluia! Tem muita gente com um pensamento equivocado acerca de uma igreja missionária. Tem muita gente com um pensamento equivocado acerca, meus irmãos, da missão. Mas eu venho aqui esta noite, aleluia, na autoridade do nome de Jesus e na autoridade da palavra de Deus, para dizer para você que uma igreja não pode ser uma igreja missionária se ela não vive uma efervescência evangelística na sua própria base. Nós não podemos alcançar os confins da terra se nós não conseguimos alcançar nem a nossa área de atuação. Nós não podemos conquistar o outro lado do estado se nós não conseguimos atravessar a nossa própria rua. Uma igreja missionária é uma igreja que vive uma efervescência evangelística na sua base. Oh glória! Igreja missionária é uma igreja em que a chama do Espírito Santo impulsiona os crentes. E você sai um dia de sábado na rua, pastor, e os crentes estão nas feiras, pregando a palavra de Deus. Você passa no logradouro público, os irmãos estão lá com a caixinha de som, pregando o evangelho. Você vai à tarde, tem outro entregando folheto. Para onde você vai, você vê crente falando de Jesus. É nos hospitais, é nos presídios, aleluia. Sabe o que é isso? É sinal de uma igreja missionária, aleluia. É a igreja missionária. A missão começa aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entendendo? Você está entendendo? Aleluia. Levanta assim a tua mão, deixa eu ver. Você está entendendo? A igreja missionária, ela não começa do outro lado. A igreja missionária, ela começa aqui. Eu ouvi o testemunho de uma igreja. Aquela igreja passava por um período, irmãos, de frieza espiritual. Vivia um período de paralisia. A igreja estava parada no seu próprio contexto local.
E um homem de Deus assumiu a secretaria de missões daquela igreja. E ele criou um projeto. E ele disse: nós vamos começar aqui dentro. Nós vamos começar aqui dentro. E era secretário de missões de uma grande igreja. E por algum tempo, irmãos, ele trabalhou a própria base, a própria igreja local. Criaram uma campanha de evangelização local e começaram um trabalho de evangelismo naquela cidade. Irmãos, nós não podemos sentir amor por quem está morrendo lá no continente africano, se nós não conseguimos amar o pecador que mora do nosso lado. Sabe, pastor Elidônio, tudo começa aqui. Quando a igreja, irmãos, a igreja se envolve com evangelização na sua base, tudo começa a fluir na vida da igreja. Crente que se envolve com evangelização, ele sente necessidade de orar. Crente que se envolve com a evangelização, ele sente necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo. Crente que se envolve com a evangelização, ele sente necessidade de dar bom testemunho, porque ele não vai para a rua para ser envergonhado por ninguém. Crente que se envolve com a evangelização, o coração dele é inflamado de amor pelos perdidos. Crente que se envolve, irmão Luizinho, com a evangelização, ele sente a realidade do pecador. E quando a igreja mobiliza a campanha aqui para mandar missionário, o coração dele está cheio de amor pelas almas, porque ele está envolvido aqui, e ele abre a mão para contribuir com a sua oferta de amor para enviar o missionário, porque ele sente pelo pecador. Tudo começa aqui. Uma igreja não pode ser uma igreja missionária se ela não vive uma efervescência evangelística na sua própria base. Aleluia. Os irmãos estão aqui da nossa secretaria de missões, ali da nossa congregação. Esse sábado agora, nós estávamos na rua, os nossos jovens estavam. Eu não estava, mas eu tenho dito, irmãos, ali onde trabalhamos para Jesus, tudo funciona, quer eu esteja presente, quer ausente. Quando eu estou junto no trabalho de evangelismo. Quando eu não estou, a campanha está na rua, fazendo o trabalho do Senhor. E este sábado, eles estavam na rua. Sábado à noite, eles estavam nas ruas. Nós trabalhamos com 2 projetos evangelísticos ali, no centro de nossa cidade. Campanha O Semeador e projeto Arca de Deus no Lar. Foram mais de 200 pessoas alcançadas com a evangelização neste sábado agora, nos nossos cultos de sábado à noite. Aproximadamente 250 pessoas. Uma igreja não pode amar o pobre pecador que está morrendo na África, na Ásia, se ele não consegue amar o seu vizinho que vive sem Jesus, que não conhece Jesus, que está na escravidão do pecado, que caminha a passos largos para a destruição. A igreja missionária, ela expressa o seu ardor, é aqui na base, é aqui. Pastor Elidônio, quando isso acontece, pode investir que dá certo. Quando a igreja está vivendo este clima, a igreja avança. Eu quero profetizar aqui esta noite de olhos abertos. Aleluia. Igreja que se envolve com missões é uma igreja que cresce em todas as dimensões, porque missões é um convite para voltarmos para as nossas bases. Missões é um convite para voltarmos para as nossas origens. Os companheiros das missões sabem que nós às vezes comentamos isso.
Irmãos, quando nos envolvemos com missões, não há brigas por cargos, não há brigas por poder, porque o sentimento que nos imbui é outro. Aleluia. Alguém certa feita contou-nos que um missionário foi enviado para trabalhar entre povos indígenas. E aquele missionário, ao se instalar entre os indígenas, ele foi convidado pelos indígenas para uma viagem na mata. E aí, irmãos, eles saíram, o missionário e os indígenas na frente, e eles saíram juntos. Mas com pouco tempo, o missionário, que não conhecia a mata, que não tinha habilidade de andar na mata, começou a ficar para trás. E os índios tocaram a sua caminhada, e ele viu que não conseguiria acompanhar os índios. E ele parou e sentou lá em cima de uma pedra e disse: é melhor eu ficar por aqui, porque eu vou me perder, vai ser mais complicado. Ficou lá no caminho por onde os índios voltariam. E os índios tocaram no mundo, dentro da mata. E ele ficou lá, demorou. Quando muito tempo, lá vem os índios de volta. Ah, você está aqui? Nós não consegui acompanhar o ritmo de vocês, fiquei aqui porque eu sabia que vocês voltavam por aqui e tal. E o missionário perguntou para ele: vem cá, como é que vocês conseguem andar na mata com tanta habilidade? Aqui não tem nome de rua, e vocês vão e voltam, vocês não se perdem não? E eles disseram: não, nós se perdemos também. Agora acontece que quando nós nos perdemos, nós subimos na árvore mais alta que tem na mata, e olhamos em todas as direções até vermos a fumaça da aldeia. E quando nós vemos a fumaça da aldeia, nós traçamos uma linha reta de volta para a aldeia. E alguém disse: missões é isso, é o caminho de volta para a aldeia. Missões é isso, é o caminho de volta para casa. Missões é isso, é o caminho de volta para as nossas origens. Missões é isso, é o caminho de volta para as nossas bases. Aleluia! Esta igreja, irmão, esta igreja foi num grande movimento de evangelização. Esta igreja foi de porta em porta. Essa igreja começou, irmão, foi como quem derruba uma mata, que abre as primeiras clareiras no meio da mata, derrubando aquelas árvores mais grossas. Foi assim que começou os nossos pioneiros, enfrentando os maiores desafios, com o pé no chão, com o pé na lama, rasgando estrada e ganhando almas para o Senhor Jesus. Aleluia! E hoje nós estamos aqui em Buriticupu. E quando olhamos e vemos uma igreja dessa, pastor, ficamos empolgados. Mas muitas vezes não nos apercebemos de como começou isso aqui. Como foi a origem deste trabalho, com tanta simplicidade, com tanta dificuldade, tão pequeno. Mas aqui estão os frutos de pessoas que choraram, de pessoas que derramaram lágrimas, de pessoas que amaram almas e de pessoas que doaram a vida para que o Evangelho de Jesus fosse conhecido e você estivesse aqui hoje. Nós não podemos perder esta identidade. A Assembleia de Deus é uma igreja da rua, é a igreja da linha de frente, é a igreja do corpo a corpo, é a igreja dos embates, é a igreja de ir para frente, irmão, de ir para o embate com o pecador, de ir para o cara a cara com o pecador. Aleluia! Pastor Wendel, nós estávamos em Lago da Pedra, na campanha Nordeste para Cristo. E na campanha Nordeste para Cristo, nós trabalhamos, meus irmãos, com as placas de evangelização. E a gente estava num semáforo. E quando eu observei, o sol estava quente. Mas quando eu observei, irmão, tinha uns irmãos com as placas na frente do rosto, cobrindo o rosto. E eu disse: meu irmão, chamei a equipe para dentro da igreja e orientei. Eu digo: meu irmão, tire a placa da frente do seu rosto, mostre a cara.
Aqui nós não estamos com vergonha de ninguém, nós não estamos amedrontados, nós estamos aqui para trazer para essas pessoas a palavra mais poderosa que existe nesse mundo, a mensagem mais poderosa que existe no universo. Tire a placa da frente do rosto e mostre a cara. Eu quero dizer para o povo de Deus esta noite: mostre a cara. Você é crente, meu irmão. Não tenha vergonha do testemunho do Evangelho. Não tenha vergonha de estar na rua, numa blitz evangelística, entregando folheto, falando de Jesus para alguém. Não tenha vergonha! Pastor, mas eu sou uma autoridade aqui nessa cidade. Mas você é crente, meu irmão. Mostre a cara. Pastor, eu já fiz muito isso, mas agora já estou velho. Mas você é crente, mostre a cara. Pastor, eu já fiz muito isso, mas agora eu sou muito ocupado. Se desocupe, mostre a cara. Porque se nós nos envergonharmos hoje do testemunho de Jesus, um dia Ele também se envergonhará de nós na frente do nosso Pai. Aleluia! Crente comprado e lavado no sangue de Jesus, não tem vergonha do testemunho do Evangelho. Tudo começa aqui. É aqui. É aqui que o Senhor batiza com o Espírito Santo. É aqui que o Senhor nos inflama de amor pelo perdido. É aqui que o Senhor levanta os recursos para o campo das missões. É aqui que Deus levanta os vocacionados para ir aos mais distantes rincões desse estado, desta pátria e desta nação. Meus amados irmãos, eu concluo esta palavra esta noite com a terceira característica de uma igreja missionária. A igreja missionária, ela está comprometida com os confins da terra pela ação missionária. Aleluia. Irmãos, eu defendo a ideia de que nem todos os crentes têm um chamado específico para o campo das missões. Eu defendo a ideia bíblica de que missões é um chamado específico. E nesta noite, no texto que nós temos lido, a palavra de Deus nos diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aleluia. Se há chamada específica, logo nem todos são chamados. E eu quero dizer para você esta noite: missões, campo missionário, é chamada específica. Dentre os servos de Deus, Deus chama uns de forma específica para realizar a obra de pioneirismo, a obra de plantação de igreja. Eu dizia ontem, pastor Elidônio, no congresso da SEDAC, que estávamos em Água de Lindóia no Congresso Brasileiro de Missões. Eu ouvi ali o pastor Obed testemunhar. Ele, irmãos, filho de missionários portugueses na antiga colônia portuguesa Cabo Verde. Os pais dele foi missionário em Campos Pioneiros. E ele conta que durante toda a infância dele, a mãe dele contava para ele as histórias dos grandes missionários. A dona Irã Judson, o grande missionário à Birmânia, hoje Maianmar. William Karen, o pai das missões modernas. E aquela mãe, ela foi incutindo na mente, no coração do seu filho, a grandeza do chamado de Deus.
os pais mandaram o Obed para os Estados Unidos para estudar, fazer medicina. Ele foi para a América, fez medicina, formou. E quando ele concluiu o curso, ele liga para os pais e diz: olhem, eu não quero ganhar dinheiro com a minha profissão. Eu quero usar a minha profissão para cumprir o meu chamado nos campos pioneiros no continente africano, com plantação de igreja aonde o nome de Jesus não é conhecido. E tudo foi preparado. E o pastor Obed, médico formado nos Estados Unidos, foi trabalhar em um dos países mais pobres do mundo, Guiné-Bissau, na África Ocidental, janela 10/40. E ele foi trabalhar entre povos animistas e islâmico. E ele conta que quando chegou ali, Deus lhe dirigiu para que ele trabalhasse com escolas para crianças. E através da escola, evangelizasse aquelas crianças. E ali, irmãos, ele chegou numa região que não havia nenhum conhecimento do Evangelho. Nenhum. Eles não conheciam o nome de Jesus. Quando eles começaram aquele trabalho, ele conta que eles começaram contando para as crianças as histórias de Jesus. E aquelas crianças foram se empolgando com a história de Jesus. E cada vez que elas saíam das suas classes, elas iam para suas casas e chegavam, compartilhavam com os pais. Olha que coisa interessante. Crianças, irmão, ninguém subestime a criança. Pais que estão aqui, nunca despreze a vocação dos seus filhos. Eu ontem testemunhei de grandes vultos do movimento missionário que foi chamado aos 7 anos de idade. E o pastor Obed contou que naquele trabalho, à medida em que eles iam falando as histórias de Jesus, os seus milagres, o seu amor, a sua mensagem, as crianças foram se empolgando. E elas saíam da escola para ir para casa compartilhar com os pais. Irmãos, e as histórias foram sendo contadas, e cada dia mais elas iam se empolgando, cada dia mais elas chegavam em casa mais alegres, mais entusiasmadas, e elas estavam contagiando os pais com a história de um homem chamado Jesus. Até então, naquela aldeia, ninguém nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. E aconteceu que um dia, eles contaram para as crianças a história da crucificação de Jesus. Irmãos, as crianças ficaram arrasadas, elas nunca tinham ouvido falar. E naquele dia, foi um dia muito triste na escola. As crianças saíram para casa de cabisbaixo, muito diferente dos outros dias, que elas saíram entusiasmadas para contar a novidade do dia, para contar o que Jesus tinha feito naquele dia. Naquele dia, elas saíram arrasadas, elas ficaram abatidas com a notícia de que aquele homem tão bom, tão poderoso, que tinha feito tantos milagres, fora crucificado numa cruz, morreu crucificado numa cruz. E elas voltaram para casa, os pais, mas o que aconteceu? Eles foram contar que aquele homem de quem eles falavam todos os dias, tanta coisa boa, mataram ele crucificado numa cruz. E aquelas crianças estavam como que consternadas com aquela notícia, mas elas não conheciam o restante da história. E no dia seguinte, as crianças voltam para a escola, e para surpresa daquelas crianças, naquele dia, a história foi a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, ele conta que naquele dia foi incrível, foi uma experiência linda que ele viveu. Ele conta que naquele dia, quando eles contaram a história da ressurreição de Jesus, os olhos das crianças brilhavam.
Elas estavam maravilhadas, estupefadas com o que estavam ouvindo. O tempo passou e bateu a campainha para o recreio. Naquele dia, as crianças não quiseram a merenda. Quando a campainha tocou, elas saíram a disparada, sabe para onde? Para casa. Elas saíram correndo para contar para os seus pais a novidade. E chegaram em casa: o que aconteceu? O que vocês estão ouvindo na hora do recreio? E elas disseram: vocês não sabem o que aconteceu com o homem de quem nós dissemos que ele morreu. Ele não está morto, ele ressuscitou e está vivo. Pastor Obed concluiu dizendo: não tem coisa melhor do que você falar de Jesus para uma pessoa pela primeira vez. Olha a emoção de uma pessoa conhecer Jesus pela primeira vez. Isso é missão, companheiros. É levar Jesus pela primeira vez para uma pessoa. Olha, não sei se o Carneiro estava na cruzada, não, tu estava para outra região. Esse ano nós fomos para a Cruzada do Maranhão aos Pés de Cristo em Rodagem. E os pastores que estavam ali testificaram que chegaram em lugares que as pessoas não tinham conhecimento do Evangelho, nunca tinham participado de um culto. Na região do Sucuruí, me parece que é isso. Na região do Alto Sertão do Maranhão. Irmãos, missões é levar Jesus pela primeira vez para uma pessoa. Missões é enviar homens e mulheres inflamados pelo Espírito Santo para os campos pioneiros, para o campo das missões. Ontem lá em Coroatá, quando eu terminei a minha fala, uma jovem estava no canto e me chamava. Estava na hora da preleção, eu tentei deixar para depois, e ela me chamava até que eu fui atendê-la. E ela estava com os olhos lacrimejando. Ontem nós falamos sobre os povos indígenas do Maranhão, a obra que está sendo feita entre os indígenas. E aquela jovem com lágrimas nos olhos me disse: pastor, Deus me tocou aqui fortemente esta manhã. E eu quero lhe dizer que eu quero servir ao Senhor entre os povos indígenas. Eu quero dedicar a minha vida para ganhar esse povo para Jesus. Como é que eu faço? E nós trocamos contatos ali. E eu disse para ela: nós vamos abrir uma porta para você passar um período nas aldeias. Igreja missionária é a igreja, irmãos, que identifica e envia os seus vocacionados, servindo eles ao Senhor. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Campo missionário é para quem Deus chama. Eu tenho dito que missões não é para quem quer e nem para quem não quer. É para quem Deus chama. Vamos nos colocar em pé. Se coloque em pé glorificando a Deus esta noite. Eu quero concluir a minha participação esta noite dizendo a esta igreja: aleluia, aleluia. Dizendo a esta igreja que aos 7 anos de idade, a missionária aquela em Gaspar, muito conhecida em todo o Brasil, conta que estava numa EBF, uma escola bíblica de férias. E a professora dela naquela manhã contou a história do Samuelito, uma criança tristonha e solitária.
e que uma missionária usada por Deus pregou para o Samuelito e para toda a sua família. E aquela criança e toda aquela família aceitou Jesus como Salvador. E aquela pequena criança de 7 anos ficou impactada com aquela história. E ela disse que 3 coisas subiram ao seu coração. Irmãos, a situação do homem sem Deus e a sua necessidade de conhecer Jesus. A extraordinária bênção de ganhar uma família inteira para Jesus. E a beleza da obra missionária. E quando a professora terminou de contar aquela história, convidou todas as crianças para frente e disse: vamos fazer aqui um clamor pelas missões. E as crianças vieram naquela empolgação de criança. Glória a Deus, que bom, muita criança aqui hoje. E quando terminaram de orar, a missionária, a professora disse: tem algum dentre vocês aqui, Deus pode usar, Deus pode levantar pessoas aqui dentre vocês para enviar para os lugares mais distantes para ganhar as almas para Jesus. E a pequena Kellen disse: eu, tia. E ela disse que naquela hora a professora sorriu para ela. E ela percebeu e sentiu que Deus também sorriu para ela. E ela disse que a partir daquele dia, a obra missionária se tornou o ideal da sua vida. E aquela chama missionária queimava no seu peito todos os dias a partir daquele dia. Irmãos, quem é chamado sabe que é chamado. Quem é chamado sente a chamada arder no seu peito, no seu coração. E eu quero concluir a minha participação aqui esta noite, dizendo a toda a igreja: Deus pode estar levantando aqui esta noite vocacionado para o campo das missões. Porque a igreja missionária é a igreja que identifica e envia os seus missionários. Eu quero convidar alguém que sente a chama arder no seu peito. Eu quero convidar alguém que sente essa chama queimar no seu coração. E você sabe que você tem um chamado de Deus para o campo das missões. Vem aqui à frente, eu quero orar por você esta noite. Aleluia, aleluia. Se você sente o fogo arder no seu peito, a chama missionária, não importa quantos anos você tem, não importa. Reinhard Bonk, um dos maiores evangelistas do século passado, que chegou a ganhar quase 80 milhões de almas na África. Deus o chamou na infância. Deus o chamou aos 10 anos de idade. Ouça isso. Pastor Lidone, conta-se que Deus, através de um trabalho missionário, despertou a vocação no coração de Reinhard Bonk ainda na infância. Ouça isso. E os pais de Reinhard Bonk, que por sinal era pastor, não acreditavam na chamada de Deus na vida dele. O pai dele imaginava que o sucessor ministerial dele era o filho mais velho. E ele não acreditava na chamada de Bonk. E a história conta, a biografia de Bonk conta, irmãos, que ele desde criança tinha convicção da chamada. E o pessoal, quando chega assim na casa da gente, não pergunta para os filhos da gente: menino, o que tu quer ser quando crescer, não é? Aí perguntava para ele: meu filho, o que você quer ser quando crescer? Ele não titubeava, ele respondia: eu vou ser missionário na África. Brancão, galeguinho dos olhos azuis. E o pai dele não acreditava. Olhe para cá, igreja. Olhe para cá, isso é profético.
Ouça isso que eu vou dizer aqui esta noite. Chamada, ouça isso, chamada de Deus é Deus e a pessoa. Eu já vi pais se intervindo na chamada dos filhos. Isso é um perigo. Chamada é Deus e a pessoa. Se o teu filho tem uma chamada, abrace. Pastor, mas o meu plano com ele é formar ele em medicina, em engenharia. O meu plano com ele, pastor, é dele ser um grande empresário. Solta, meu irmão, não é teu. Solta, minha irmã, não é teu. O Senhor dos senhores, o Senhor das nossas vidas, chamou. Chamada é Deus e a pessoa, não entre no meio. Reinhard Bonk estava na congregação do seu pai. Um dia, uma santa mulher de Deus do ciclo de oração, de muita confiança do seu papai, tem uma revelação com Reinhard Bonk na própria congregação. E ela vê aquela criança loirinha, cercada por um círculo de africano, e aquela criança cortando pão e dando de comer para os africanos. E quando aquela santa tem aquela revelação, ela pede a oportunidade no culto e conta na presença do pai dele o que ela viu. E ela disse: sabe quem é esta criança? Sabe quem é esta pessoa? E ela aponta para Reinhard Bonk e diz: é você. Aleluia. Não deu outra. Não deu outra. Reinhard Bonk foi um grande instrumento de Deus para a obra na África. E nessa noite, há vocacionados aqui que Deus está levantando para o campo das missões. Há pessoas que Deus está levantando aqui hoje para grandes obras, para grandes ministérios. Aleluia! Igreja, olhe para cá. Eu vou orar concluindo a minha participação. Mas olhe para cá. Nem todos têm um chamado para ir ao campo das missões. Mas todos são chamados para fazer missões. Aqui na base, aonde tudo começa, você é um agente de missões aqui nesta igreja. As tuas orações serão ouvidas. A tua oferta de amor vai atravessar a rua, vai atravessar o Maranhão, vai atravessar o Brasil, vai chegar aos campos missionários e às realidades pioneiras. Eu concluo dizendo: o grande segredo da missão é quem fica, que está tão comprometido como os que vão. E eu quero desafiar você, irmão, que está aqui hoje, que já fez parte de uma campanha de evangelização, mas hoje está enferrujado. Você que tinha costume de pregar nas ruas, nunca mais pregou. Você que entregava folheto, nunca mais entregou. Olhe, eu quero te dizer esta noite, é hora de você se levantar e voltar para as suas origens, voltar para os seus princípios, porque você é a igreja missionária. Levanta a mão para o céu comigo. Levanta a tua mão direita para o céu comigo esta noite. Deus está falando com pessoas aqui, com vidas aqui. Aleluia. Deus está tocando em pessoas aqui esta noite para um maior envolvimento com a obra da evangelização, com a oferta missionária, com a intercessão missionária. O Espírito Santo das missões está trazendo revelações à mente de crente aqui hoje, mostrando como você deve ser um agente de missões nesta igreja. Pai, eu entrego a Ti esses vocacionados. Eita lá, bachure me canta lá. Eita lá, bachure me canta lá. Pai, faz com que o Teu nome seja glorificado nessas vidas. Tem crianças aqui chorando esta noite.
Ah, meu Deus, te manifesta agora. Se não são batizadas com o Espírito, queima agora com o fogo do céu. Batiza agora com teu Espírito Santo. Reveste com o poder do alto. Reveste com línguas estranhas. Reveste, meu Pai. Reveste agora. Aqueles que estão na base, levanta uma base forte, levanta uma base grande, porque proporcional ao tamanho do edifício, é preciso ser a base. Levanta uma base forte e grande, na Doipras, em Buriticupu, meu Pai. Estendam as mãos para cá. Aleluia. Aleluia. Pai amado e eterno, aqui estão os teus filhos, Deus. Diante do altar, Senhor. Depois de terem ouvido a tua poderosa palavra. Espírito de Deus, agente de missões, impulsionador de missões, toca na Assembleia de Deus em Buriticupu, nesta noite, meu Pai. Onde houver o coração que receberam a tua palavra, seja incendiado pelo teu poder agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira todos os empecilhos nessa noite, Senhor. Quebra todas as barreiras, meu Pai. Arabaxé. Visita o teu povo agora. Se o Senhor não fizer, ninguém mais será capaz de fazer. Em Antioquia da Síria o Senhor estava fazendo. Faz aqui. Não iremos vazios. Não iremos de olhos secos. Nicai, Nehemia, Shuramas. Que aumentem as campanhas de oração. Que aumentem as vigílias. Que arda tanto o coração de quem vai, quanto o coração de quem fica. Faz a obra, Deus! Toca, Pai! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus. Há alguém aqui essa noite que ainda não é crente, que ainda não é evangélico, corra para cá agora. A palavra de Deus foi pregada. A mensagem está posta. O convite está feito. O Espírito de Deus está agindo. E o Cristo que é anunciado aqui está vivo. Corra para cá agora em nome de Jesus. Pastor Elidônio, das crianças aos pastores, as lágrimas estão nos olhos do povo. Rabaxéria Mai, o coração do povo está incendiado. Deus está no negócio, pastor Elidônio.
Essa palavra foi mandada por Deus. Onde está a primeira pessoa para se render a Cristo nessa noite? Corra para cá. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Venha agora em nome de Jesus. Para reconciliar com Deus. Corra. Em nome de Jesus. Venha. Pastor Lidônio, eu lhe entrego o microfone antes, porém, dizendo uma palavra. Sinta no seu coração e pratique isso. Sinta o quanto o pastor Francisco de Assis precisa da oração da igreja. Tem vida chegando, né? Tem uma vida aqui chegando. Quem? Venha mais. Aonde tem mais alguém? Venha, corra para cá. Venha em nome de Jesus. Nunca esqueça de orar pelos líderes de missões. Nunca esqueça de orar. Aqui já tem uma vida. Tem quantas pessoas aqui? Uma. Venha, venha mais, venha. Venha a segunda pessoa. Venha a terceira, corra para cá. A mensagem foi pregada, a palavra foi anunciada. Cristo te chama. Ele quer te salvar. Ele quer te dar essa alegria da salvação. Venha. Venha em nome de Jesus. Corra para cá. Venha agora. Meu pastor. Irmão, sente só um minutinho. Dando glória a Deus, vamos orar aqui por essa vida que está aceitando Jesus como Salvador. Eterno Deus, te apresentamos esta vida. Pai, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida e que ele permaneça te servindo para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Tem mais alguém? Se isso não for amor, cante. Está vindo a segunda pessoa para Jesus. 3 pessoas. A 4ª pessoa está chegando para Jesus. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. Onde está a 4ª pessoa? A 5ª? Onde está a 4ª pessoa para Jesus? Aliás, a 5ª pessoa, porque já veio 3, veio mais 1, 4. Onde está a 5ª pessoa? Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Está vendo mais uma? Se isso não for amor, adore, 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 adore. O Espírito Santo de Deus está aqui.
está operando no meio do povo por meio da mensagem do Evangelho. Não vou mais se isso não for amor. Tudo perde o valor se isso não for amor. Aleluia. Onde está a sexta vida para Jesus? Aleluia. Aleluia. Quem não é evangélico aqui na frente, levante assim a mão. Tem alguém que não é crente aqui? Tem alguém que não é crente aqui? A senhora não é ainda não? Pois vem a mulher ser crente. É ser crente. Ser crente é coisa boa. Eu costumo dizer que ser crente é atirar no escuro, sem saber nem o rumo, mas não erra. Você anda e não erra, porque quem chama é o Senhor. É o Espírito Santo quem ilumina. Aparentemente você não sabe nem o que está fazendo, e o Espírito Santo te toma e te faz um instrumento. Oh, glória a Deus. Eu lembro de uma palavra que o obreiro me falou no dia que eu fui ser crente. Ele olhou para mim e disse assim: você tomou a melhor decisão da sua vida. Você tomou a melhor decisão da sua vida. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, vocês estão tomando a melhor decisão da vida de vocês. Aleluia. Agora terminar um culto desse faz pena, não faz? Mas a gente tem que terminar, né? Faz pena. Os irmãos querem agradecer ao pastor Francisco pela sua participação. Amém? Vou convidar aqui o pastor Hélio Johnny para orar por essas vidas que estão aceitando Jesus como Salvador. Vocês podem ajoelhar? Ajoelhe com eles aí, meus irmãos. Aleluia. E o pastor Hermilton vai implementar as bênçãos logo após a oração final. Aleluia. Essa semana, amanhã, a gente vai continuar dando uma palavra de agradecimento nos grupos do WhatsApp. Todo mundo vê o WhatsApp. Amém? Você quer descobrir como todo mundo vê o WhatsApp? Faça um fuxico lá. Eita, mas aí todo mundo vê. Só que o povo também vê as coisas boas. Aí não faz comentário, mas vê. Não vale a pena colocar no WhatsApp. E esse culto de hoje à noite aqui foi gravado tudo, não foi, irmão? Pode soltar tudinho aí para o mundo inteiro, porque a mensagem foi impactante. Pode soltar. Aí bota o pix da igreja para o pessoal mandar oferta para o Buriticupu, né? Porque é para o Buriti a oferta, para nós mandar missionário aí para ajudar na Semalema. Amém, meus irmãos? Se Deus tocou no seu coração, seja um patrocinador dessa obra, seja um contribuinte de missões, e Deus vai continuar te abençoando. Com essas daqui são 15 desde sexta, sem contar as das congregações, né? Sem contar as das congregações que se converteram ao Senhor. Querido Pai, oh glória! Obrigado, Senhor. Glória! Obrigado por tua presença, Jesus. Recebe essas vidas, meu Deus. Aleluia! Perdoa os pecados, meu Senhor. Dá a graça do Pai desses filhos, meu Senhor, que voltaram para tua casa. Que os planos do inimigo, Senhor, já foram cancelados. Disso nós sabemos, pois o teu sangue, Senhor, perdoou os pecados destes. E usa eles na obra missionária, meu Deus. Faça deles ganhadores de almas para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Levante sua mão aí, irmão. Levante sua mão. Amém. Pastor Hamilton vai implementar as bênçãos apostólicas.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus para todos sempre. Amém. Dê um abraço aí, irmão, nessas pessoas. Deus...